Filhos queridos, nesta festa da misericórdia, nós necessariamente começamos lembrando, é a misericórdia divina que Jesus quer derramar sobre nós, é desejo dele. E lembro como aqui nós temos a relíquia, coloquei aqui para maior dignidade, do osso de Santa Faustina Kowalska, a secretária de Jesus. E ele disse, com todas as letras, com toda a boa vontade de nos ajudar: eu desejo que no primeiro domingo, depois da Páscoa, clamem a minha misericórdia, porque eu estarei disposto a derramar, abrir as comportas do céu de misericórdia sobre nós. Quem quer a misericórdia de Deus? Levante a mão. Então hoje as comportas do céu estão abertas, por isso nós podemos dizer: eu confio em vós. Filhos queridos, a liturgia de São João, o evangelho está marcado em dois momentos, não distintos, mas complementares. Primeiro, nosso Senhor, no primeiro dia da semana. Que dia que é o primeiro domingo da semana? Domingo. Estando fechada as portas por medo dos judeus, Jesus entrou, se colocou no meio, passou. Eu pregava durante a semana que os evangelhos não nos explicam, apenas nos dão pistas. E que maravilha, o corpo imortal de Jesus, glorioso de Jesus, é o primeiro, depois vem o nosso. Este corpo tinha carne, osso, passava pelas paredes, não era fantasma, comia e carregava as 5 chagas. Como é isso? Não sei, mas sei que como ele seremos nós. Esse Jesus se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Ele diz Shalom. Levanta a tua mão e diga Shalom. Shalom. Ah, está fraco, pelo amor de Deus. Vai lá, 1, 2, 3, Shalom. E por que Jesus disse isso? Porque eles precisavam. Os discípulos necessitavam. Não esqueça, meus irmãos, um se matou e eles fugiram da cruz. Eles precisavam ter paz. Eles precisavam perceber que nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou o sepulcro vazio, os havia perdoado. É como que dizendo: pacifiquem seus medos, pacifiquem seus receios, não desanimem pelo que fizeram. Shalom, paz, porque o que eu reservo para vocês é algo maravilhoso. É como se o Senhor, que reuniu vocês todos aqui, e durante o domingo inteiro vai nos reunir até a noite, se Deus quiser, Nossa Senhora ajudar, a saúde permitir, todo mundo com vela. O Senhor está dizendo para você hoje: Shalom. Eu não sei como você entrou por essa porta, mas quando você sair, você vai sair em paz, mais do que você já estava, porque o Senhor Jesus está mandando. Você acredita nisso? Então diga: eu acredito. Eu acredito. Filhos queridos, só que João nos conta um fato: faltou um apóstolo. Me perdoe, São Tomé, não briga comigo, gazeou. Mas então, por que São Tomé? Veja, quando João escreveu esse livro, você tem que entender que Tomé já estava morto. A gente não fala mal de morto. Fala? Bom, quem fala de vivo fala de morto, né? Mas quem pega o costume não perde nunca. Mas os próprios biblistas dizem assim: se João falou
Não é porque Tomé era incrédulo, talvez porque Tomé foi o que mais tenha demorado para aceitar. Mas não esqueçamos que todos os apóstolos, e isso não os diminui, tiveram dificuldades de entender a ressurreição de Jesus. Da mesma forma que eu e você, meus irmãos, não é tão simples entender. Por isso, Tomé é a imagem, a personificação, representa todos nós que somos chamados a passar da incredulidade para a fé. Nós somos chamados a passar do que? Da incredulidade para a fé. Passar da incredulidade para a fé. E hoje é o dia, por nós e pelos outros. No outro domingo, eu não vou entrar nos detalhes, as outras missas eu entro, porque Tomé disse: tá bom. Quando disseram, vimos o Senhor, ele falou: tá bom, mas se ele foi além. Se eu não tocar, se eu não colocar meu dedo, se eu não der um cutucão, eu não vou acreditar. Por que ele diz isso? Porque na verdade, Tomé representa a nossa fé, baseada simplesmente no toque. Eu preciso ver para quê? Eu preciso de provas racionais. Eu preciso, na minha vida, eu não tenho fé suficiente. Cuidado, meus irmãos, nós não podemos basear a nossa fé em milagres. Nós não podemos basear a nossa fé em apenas coisas tocáveis. Há muitas coisas que não podem ser provadas, vistas, mas não quer dizer que não exista. 8 dias depois, domingo, aqui já vou deixar uma reflexão. Você pode ter fé em Jesus Cristo? Pode, mas pode fazer a experiência de Jesus na missa. A certeza do ressuscitado é no partir o pão. A experiência de Deus se faz entre irmãos. E nesse contexto, no outro domingo, Jesus aparece. De novo, ele diz, como é que ele chega? Ele fala, você já sabe: Shalom. A paz. E diz: Tomé, Tomé, você disse que precisava tocar. Então, Tomé, venha, toque nas minhas chagas. Jesus das Santas Chagas. Que maravilha, que privilégio para nós. E lembre-se que a devoção de Jesus das Santas Chagas que nós pregamos, que nós propagamos, tem mensageiras aqui, teremos a festa das Santas Chagas. A devoção das Santas Chagas nasce na Semana Santa e na 8ª da Páscoa. Por isso, nós somos chamados a levar esse Jesus das Santas Chagas. E ele disse: Tomé, põe tua mão, põe o teu dedo nas minhas chagas, ponha no meu lado aberto. E ele diz: não seja incrédulo, mas fiel. Na verdade, o Jesus está dizendo isso para mim e para você. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Então por que não pedir hoje: Senhor, eu quero ter fé, eu quero fazer essa experiência do ressuscitado, eu quero tocar tuas santas chagas e quando terminar essa missa, sentir meu coração arder pela tua presença. Queridos irmãos e irmãs, é impressionante. De novo, nós estamos diante de um texto. A primeira leitura nos ensina muito, porque a primeira leitura nos fala dos Atos dos Apóstolos e nos conta
como aconteceu e o que aconteceu depois que eles fizeram a experiência do ressuscitado, depois que eles fizeram a experiência de Jesus Cristo. O que é que eles nos contam? Aquilo que deveria acontecer conosco. A gente não vai na igreja simplesmente para um gosto pessoal, simplesmente para o meu coração arder para a missão, arder para Jesus Cristo, arder para transformar o mundo. Veja, depois que esses apóstolos, e agora não falando só de Tomé, Tomé é a imagem de todos nós, mas uma vez resolvida a dúvida, uma vez superada a experiência de fé, Lucas nos conta na primeira leitura, eles se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Eles se reuniam para rezar, eles se reuniam para louvar. E o que acontecia? O povo os estimava. Esses apóstolos e aqueles que começaram a aderir a Jesus Cristo, eles tinham uma vida que provocava estima nos outros. Então veja, se eu como você queremos ser como Tomé, tocar em Jesus e ter fé, a nossa vida tem que mudar. As pessoas têm que nos ver com estima, com exemplo virtuoso, como exemplo para a sociedade. Senão, meu irmão, que fé que você tem em Jesus Cristo? Se eu falo que tem fé, mas na minha casa é uma briga desgraçada, é um bate-boca, um xingamento, cadê Jesus ressuscitado? Se eu digo que eu, como Tomé, faço a experiência de Deus, mas no trabalho eu sou aquele que sempre gazeia, sempre aquele que faz mal feito, sempre aquele que é o fuxiqueiro da turma, que religião é essa? Se falamos que fazemos a experiência de Jesus Cristo, mas no dia a dia não temos coragem de dar um copo d'água por Jesus, muito menos uma marmita, muito menos 1 quilo de alimento, que religião é essa? Você compreende que, por que a primeira leitura está hoje? Sempre eu falo mais do Evangelho, mas hoje eu passei pelo Evangelho para vir nessa leitura. Meus irmãos, não tem como dizer, eu fiz a experiência do ressuscitado e sermos cristãos medíocres, pessoas medíocres, fuxiqueira, mexeriqueiro, avarento, boca suja, família que não busca a Deus. Eles se uniam para rezar. Ah, tá, louvado seja Deus, viva Jesus, amém, glória a Deus. Nunca reza. Espera aí, glória a Deus nas alturas, paz na terra, glória a Deus. Não dá um testemunho. Por isso, a primeira leitura vem marcar alguns pontos. Eles rezavam. Segundo, eles eram estimados. Terceiro, versículo 14, o grupo crescia, aderiam ao Senhor pela fé. Então, era um grupo que atraía. Se as nossas igrejas estão mais expurgando do que atraindo, alguma coisa está errada. Se nós não conseguimos atrair para Jesus Cristo, a nossa vida não está dando muito testemunho, a ponto de chegar, transportar às praças os doentes, camas e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra de Pedro passasse pela pessoa e eles eram curados. A força do ressuscitado curava. Eles não estão fazendo nada mais do que Jesus fazia, e nada mais do que nós devemos fazer: curar os doentes,
expulsar as pessoas atormentadas por espíritos maus. Aí você vai dizer, mas eu não tenho esse poder. A igreja tem. Eu não tenho essa graça. A oração faz. A presença do ressuscitado expulsa a força do inimigo. Ou você está subestimando o poder da tua oração, ou você está subestimando a graça de Deus em você. Ora, quando um pai, uma mãe abençoa um filho, não tem diabo que chega. Quando você reza junto, não tem mal que o atormente. Quando você vive na graça do ressuscitado, não tem nada que te tire a salvação. Judia. O inimigo gosta de brincar com os seres humanos. Gosta de colocar à prova. Isso é tática dele. Mas não derrota, porque você está em Deus. Filhos queridos, hoje, nessa festa da misericórdia, vamos pedir, Senhor, abra as comportas do céu. Derrame essa misericórdia sobre nós. Eu preciso, Senhor, minha família precisa, o mundo está mais do que nunca precisando. Amém.